Vygotsky e o componente social do interacionismo. Implicações para o interacionismo na linguística. Olá! Na aula de hoje falaremos sobre a perspectiva interacionista de abordagem do fenômeno da linguagem a partir da apresentação de alguns estudos que foram influenciados pelo pressuposto vygotskiano de que o componente social é pré-requisito para que esse processo de aquisição ocorra. Interacionismos. Mas falar em interacionismo na linguística implica a consideração de uma multiplicidade de enfoques que concebem, cada um à sua maneira, o fenômeno da interação. Implica também considerar que a perspectiva interacionista da linguagem atravessa um conjunto razoavelmente extenso de áreas da linguística. A pragmática, a sociolinguística, a análise da conversação, a linguística textual, certa semântica, certa teoria do discurso, certa psicolinguística, algumas teorias da área de aquisição de linguagem, e que cada uma delas incorpora a noção de interação de modo diferente. Como se não fosse ainda suficiente, falar em interacionismo exige que se leve em conta a estreita e constitutiva relação que a linguística mantém com outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, onde a noção de interação também se faz presente. Por esse motivo, abordar o fenômeno da linguagem a partir da perspectiva interacionista exige que se façam recortes, que se façam opções. A nossa opção para esta aula foi tratar do interacionismo em linguística a partir das teorias e reflexões desenvolvidas nos estudos de aquisição de linguagem. Optamos por esse caminho por 3 motivos. Em primeiro lugar, devido à relevância das reflexões feitas pelos linguistas, inclusive brasileiros, que se dedicaram ao estudo da aquisição a partir da perspectiva interacionista. Um segundo motivo que justifica a nossa opção é o fato de o processo de aquisição da linguagem pela criança, objeto de estudo da área de aquisição da linguagem, impor aos linguistas a exigência de se abordar a noção de interação sempre em relação à linguagem. E o terceiro motivo é o constante diálogo dos estudos em aquisição com teorias abordadas em outras áreas do conhecimento, como a biologia, a psicologia e a psicanálise, o que pode ser bastante produtivo quando se aborda a linguagem em relação ao fenômeno da interação. Iniciaremos nosso percurso apresentando, em linhas gerais, a proposta teórica de Vygotsky, que inspirará os trabalhos em aquisição que entendem o componente social como pré-requisito para o processo de aquisição da linguagem. Posteriormente, apresentaremos algumas das vertentes de estudos da aquisição da linguagem abrigadas sob o rótulo de interacionistas, para possibilitar uma melhor compreensão dessa perspectiva de abordagem do fenômeno da linguagem. Vygotsky e as raízes genéticas do pensamento e da linguagem. De acordo com Piaget, a socialização da criança ocorre a partir do desenvolvimento da linguagem e da função simbólica de um modo geral. Diferentemente, Vygotsky, em seu livro Pensamento e Linguagem, afirma que a função social da fala já é aparente durante o primeiro ano de vida da criança, fase que o autor nomeia de fase pré-intelectual do desenvolvimento da fala. Vejamos a seguir de que maneira Vygotsky compreende o processo de desenvolvimento da linguagem, a relação entre linguagem e pensamento, e em que sentido o componente social é central em sua proposta. Esse percurso nos possibilitará apresentar mais adequadamente a noção de interação mobilizada pela teoria vygotskiana. O pensamento e a linguagem. Vygotsky afirma que o pensamento e a linguagem têm raízes genéticas diferentes e se desenvolvem ao longo de trajetórias distintas e independentes, apesar de haver uma estreita correspondência entre o pensamento
e a fala. De acordo com o autor, há a fase pré-verbal do pensamento e a fase pré-intelectual da fala. Na fase pré-verbal da evolução do pensamento, existe uma independência das reações intelectuais rudimentares em relação à fala. Nesta fase, que ocorre entre os 10 e 12 meses de idade, antes da fala, há o pensamento associado à ação. A fase pré-intelectual da fala se manifesta por meio de balbucios, choro e pelas primeiras palavras. É um estágio de desenvolvimento da fala que não tem nenhuma relação com a evolução do pensamento. Essas manifestações de balbucios, choro e primeiras palavras, próprias da fase pré-intelectual da fala, não são apenas da ordem emocional. Elas têm, desde o início, uma função social aparente, conforme relata Vygotsky. Reações bastante definidas à voz humana foram observadas já no início da 3ª semana de vida e a primeira reação especificamente social à voz durante o 2º mês. As risadas, os sons inarticulados, os movimentos, etc., são meios de contato social a partir dos primeiros meses de vida da criança. Num certo ponto do desenvolvimento, mais ou menos aos 2 anos de idade, Vygotsky afirma que as curvas da evolução do pensamento e da fala, até então separadas, encontram-se e unem-se para iniciar uma nova forma de comportamento. Esse momento ocorre quando a criança percebe que cada coisa tem o seu nome, iniciando um processo em que começa a manifestar a vontade de dominar a linguagem. Assim, nesse instante crucial, a fala começa a servir ao intelecto e os pensamentos começam a ser verbalizados. Esse fenômeno pode ser percebido pela presença de 2 sintomas: a curiosidade ativa e repentina da criança pelas palavras, a rápida ampliação de seu vocabulário. Vygotsky relata que antes desse momento, a criança conhece apenas as palavras que aprende com as outras pessoas, mas quando as curvas da evolução do pensamento e da fala se encontram, a criança passa a sentir necessidade das palavras e, ao fazer perguntas, tenta ativamente aprender os signos vinculados aos objetos. Ela parece ter descoberto a função simbólica das palavras. Assim, a fala, que na primeira fase era não só, mas essencialmente afetivo-conativa, passa agora para a fase intelectual, que decorre do fato de as linhas do desenvolvimento da fala e do pensamento terem se encontrado, atando-se o nó do problema do pensamento e da linguagem. Assim, aquilo que Vygotsky chama de a maior descoberta da criança só é possível quando já se atingiu um nível relativamente elevado do desenvolvimento do pensamento e da fala. Dito de outro modo, a fala não pode ser descoberta sem o pensamento. Estágios de desenvolvimento da fala. De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da fala, que vai da fala pré-intelectual, emotivo-conativa, à fala intelectual, se dá em estágios e segue o mesmo curso e as mesmas leis que o desenvolvimento de todas as operações mentais que envolvem signos, como o ato de contar ou a memorização mnemônica. Não há, portanto, na proposta vygotskiana, uma teorização específica para o desenvolvimento da linguagem. Como em Piaget, esse desenvolvimento é abordado como parte do desenvolvimento cognitivo geral. São 4 os estágios de desenvolvimento. O estágio natural ou primitivo, correspondente à fala pré-intelectual e ao pensamento pré-verbal. O segundo estágio é o estágio da psicologia ingênua ou física ingênua, momento em que o primeiro exercício da inteligência prática está brotando na criança, que aplica a sua experiência
com as propriedades físicas do seu corpo e dos objetos à sua volta no uso de instrumentos. No desenvolvimento da fala, esse estágio manifesta-se pelo uso correto das formas e estruturas gramaticais antes que a criança tenha entendido as relações lógicas que representam. Por exemplo, a criança pode operar com orações subordinadas, com palavras como porque, se, quando, mas, mesmo sem ter aprendido realmente as relações causais, condicionais e temporais. Em outras palavras, de acordo com o autor, nessa fase a criança domina a sintaxe da língua sem dominar a sintaxe do pensamento. Estágio dos signos exteriores e das operações externas como auxiliares na solução de problemas internos. Nessa fase, a criança conta com os dedos, recorre a auxiliares mnemônicos, etc. Na fala, esse estágio se caracteriza pela fala egocêntrica, quer dizer, aquela fala que é usada como auxiliar para a solução de problemas internos. O quarto estágio é o estágio do crescimento interior. Nesse estágio, as operações externas se interiorizam. Por exemplo, a criança começa a contar mentalmente, passando a operar com relações intrínsecas e signos interiores. Na fala, esse é o estágio final, o da fala interior e silenciosa. Mas alcançado esse estágio de desenvolvimento, ainda continua a existir, como o próprio Vygotsky explica, uma interação constante entre as operações externas e internas, uma forma se transformando na outra sem esforço e com frequência, e vice-versa. Quanto à forma, a fala interior pode se aproximar muito da fala exterior, ou mesmo tornar-se exatamente igual a esta última, quando serve de preparação para a fala exterior. Por exemplo, quando se repassa mentalmente uma conferência a ser dada, não existe nenhuma divisão clara entre o comportamento interno e externo, e um influencia o outro. Concluindo, então, este tópico da nossa aula, pode-se, em linhas gerais, afirmar que, para Vygotsky, a linguagem e o pensamento têm origens sociais externas nas trocas comunicativas entre o adulto e a criança. No decorrer de seu processo de desenvolvimento, a linguagem construída externamente sofre um movimento de interiorização e representação mental do que antes era externo. Em outras palavras, ocorre a internalização da ação e do diálogo. Esse processo é, para Vygotsky, sempre mediado pelo outro, porque o sucesso dessa internalização depende da reação das outras pessoas. Gostaríamos ainda de ressaltar a posição de Vygotsky no que diz respeito à centralidade do componente social em sua teoria. O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. O crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. Vamos agora ao terceiro e último tópico de nossa aula. Vamos conhecer alguns trabalhos em aquisição da linguagem que são, de alguma maneira, caudatários da concepção de que o componente social é a condição para que a aquisição da linguagem ocorra. Esses estudos abrigam-se sob o rótulo bastante geral de interacionismo social. O interacionismo social nos estudos de aquisição da linguagem. O estudo da aquisição da linguagem, da perspectiva do interacionismo social, considera que a interação social e a troca comunicativa entre a criança e seus interlocutores são pré-requisitos básicos para o desenvolvimento linguístico. Também se assume nessa abordagem que os rituais comunicativos pré-verbais preparam e precedem a construção da linguagem pela criança.
Alguns estudos realizados demonstram como esquemas de ação e atenção partilhadas entre a criança e o interlocutor, que pode ser um adulto ou uma criança mais velha, precedem categorias linguísticas. Para compreender melhor esses pressupostos do chamado interacionismo social, apresentaremos alguns estudos de aquisição relatados pela linguista brasileira Esther Miriam Scarpa em seu texto Aquisição da Linguagem, publicado no volume 2 do livro Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras. Comunicação e interação dialógica. De acordo com a linguista, alguns estudos mostram de que maneira o adulto institui o bebê como interlocutor, dirigindo-se a ele de maneira diferente de como se dirigiria, por exemplo, a um adulto ou a uma criança mais velha. Esses estudos mostram que ocorrem alterações na fala adulta quando dirigida à criança. Vamos ver algumas dessas modificações mais constantes. Entonação exagerada. Um exemplo. Você quer papá? Reduplicações de sílabas, como auau, dodói. A velocidade da fala também é reduzida. Por exemplo, você quer essa bolachinha ou uma maçã? A qualidade de voz também é alterada e tende para o falseto. Por exemplo, nossa, que desenho bonito! As frases também se tornam mais curtas e menos complexas, mesmo quando você quer falar uma coisa mais extensa. Exemplo, eu vou sair, você fica aqui com a vovó, eu volto logo. Ocorre também um outro tipo de alteração, que são as expansões sintáticas a partir de uma palavra dita pela criança, ou então a tradução de um gesto feito por ela. Por exemplo, a criança aponta para um armário em que a mãe guarda guloseimas. E a mãe traduz esse gesto, por exemplo, em você quer balinha? Ou então uma situação em que a criança pega uma revista e aponta uma figura da capa e diz au au, mas não tem um cachorro na capa. E a mãe então faz uma expansão sintática do que a criança disse e traduz isso como: vamos ver se tem um au au aqui na revista? Referência espacial e temporal voltada para o momento da enunciação. Um adulto não dialoga com uma criança pequena comentando sobre, por exemplo, o aniversário de um priminho na noite anterior. As interações com as crianças pequenas se dão em torno de situações presenciais. É nesse sentido que a referência espacial e temporal está voltada para o momento da enunciação. Uma outra alteração que ocorre na fala do adulto quando ele interage com crianças muito pequenas é que ele usa palavras de conteúdo lexical mais corriqueiro, mais familiar e frequente na rotina cotidiana da criança. Então, numa interação com uma criança muito pequena, o adulto busca sempre substituir palavras que não fazem parte do universo linguístico da criança por palavras ou expressões que, ao menos em parte, podem, naquele contexto, cumprir melhor a função comunicativa. Por exemplo, ao invés de se dizer, vamos tomar o xarope, disse, vamos tomar o remedinho para tosse. Uma coisa desse tipo, né? É uma tentativa de substituir uma palavra que provavelmente não faz parte do universo linguístico da criança por uma outra que possa permitir que a criança entenda o que o adulto está querendo dizer. Mais uma alteração, repetições ou retomadas das emissões da criança. A criança diz, por exemplo, o bichinho, e o adulto parafraseia a fala da criança, dizendo, por exemplo, tem uma borboletinha linda na janela. Então, essas alterações da fala adulta mostram que o bebê ou a criança bem pequena é colocado na posição de interlocutor e mergulhado pelo adulto num universo significativo construído pelo processo de interação, a partir do qual não apenas o adulto se pretende fazer compreendido,
mas também se atribuem significado e intenção às emissões vocais, gestos, etc., que a criança realiza, porque ela é vista como uma parceira comunicativa, mesmo não tendo ainda adquirido a linguagem. O que ocorre neste momento é a instituição da prática conversacional, isto é, a instituição dos parceiros comunicacionais, das regras de interação social, dos processos de cooperação comunicativa, pré-requisito para a construção da linguagem pela criança. Scarpa nos reporta também os estudos de Brunner. Brunner afirma que a partir dos 6 meses de idade, a criança e o adulto engajam-se em jogos que constroem instâncias de atenção partilhada, como, por exemplo, empilhar blocos, esconder o rosto atrás de um obstáculo e depois mostrar a face, etc. São esquemas interacionais que formam o espaço da partilha com o outro, no qual a criança vai desenvolver determinadas funções, quer linguísticas, quer comunicacionais, primeiro em nível gestual, depois em nível verbal. Nessa perspectiva é que Brunner afirma ser possível traçar uma trajetória entre a ação conjunta do adulto bebê e o estabelecimento de papéis no discurso. Nos jogos, por exemplo, o adulto instaura a brincadeira e a criança observa. Quando isso ocorre, o adulto toma o papel de agente, assumindo o turno discursivo, eu, enquanto a criança é posta no papel de paciente e interlocutor, tu. Posteriormente, revertem-se os papéis. A criança toma a iniciativa de começar o jogo, tomando o papel de falante, ao passo que o adulto será o interlocutor. Esses esquemas de início gestuais serão depois linguísticos, quando a criança tiver meios expressivos para exprimir essas funções. Esses estudos interacionistas em aquisição, referidos até aqui, assumem uma perspectiva bastante comunicativa que se sustenta sobre uma noção de interação dialógica. A partir dessa interação dialógica, instaura-se um universo significativo que possibilita que o processo de aquisição de linguagem ocorra. Há ainda nos estudos em aquisição uma outra vertente do interacionismo social, que se convencionou chamar de socio-interacionismo. As propostas socio-interacionistas assumem que a linguagem é a atividade que constitui o conhecimento do mundo pela criança e também o espaço em que ela se constrói como sujeito. Todo esse processo ocorre sempre passando pela mediação do outro, do interlocutor. O socio-interacionismo, portanto, concebe que a interação é um processo em que se constituem de maneira inseparável a linguagem e a ideologia, visto que não se centraliza no produto linguístico, isto é, no que cada um dos interlocutores, no caso a mãe e a criança, diz separadamente. Diferentemente, centraliza-se no estudo da linguagem enquanto atividade do sujeito, considerando-a no processo de interação comum aos interlocutores, o que revaloriza sobremaneira os processos dialógicos. Nesse percurso de reflexões sobre a aquisição da linguagem, numa perspectiva interacionista, a linguista brasileira Cláudia Tereza Guimarães de Lemos propõe, conforme avalia Scarpa, uma direção alternativa ao socio-interacionismo, preferindo inclusive que sua postura seja referida como interacionista. Partindo de leituras de Saussure e do psicanalista Lacan, de Lemos se propõe a estudar as relações do sujeito com a língua, numa tentativa de melhor responder à indagação de como a criança chegaria à língua. A hipótese fundamental de Lemos em relação à aquisição da linguagem é que a criança é colocada numa estrutura em que comparece o outro. Nessa estrutura, o que caracteriza a trajetória da criança de infância, quer dizer, de não falante a falante, são as mudanças de posição em relação ao outro, isto é, a língua e a fala, que pode ser a fala da própria criança
ou a de um interlocutor. Em outras palavras, o que identifica as mudanças no processo de aquisição são as diferentes posições da criança nesta estrutura. Bem, esperamos que tenha sido possível perceber com esta aula que os estudos interacionistas de aquisição de linguagem concebem o componente social como condição para que o processo de aquisição de linguagem ocorra e concebem a interação como uma categoria fundamental para a explicação do fenômeno da linguagem. Vamos às nossas dicas de estudo. Eu sugiro para vocês a leitura do capítulo Aquisição da Linguagem, da linguista Esther Miriam Scarpa, um texto que está publicado no volume 2 de Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, um livro organizado por mim e pela linguista Ana Cristina Bentes. Nesse capítulo, Scarpa irá apresentar as várias perspectivas de estudos em aquisição da linguagem e irá tratar ali num trecho específico da perspectiva interacionista. Eu sugiro também a leitura de um capítulo do Vygotsky intitulado As Raízes Genéticas do Pensamento e da Linguagem. Este texto é um capítulo de um livro do mesmo autor que se chama Pensamento e Linguagem. Nesse capítulo ele vai mostrar as fases de desenvolvimento do pensamento e da linguagem e mostrar em que momento esses dois percursos de desenvolvimento do pensamento e da fala se encontram. Bons estudos!